Estamos autoconectados com uma formação entre dois espaços de diálogo. O diálogo que é subversivo e o diálogo que é intensivo. As duas construções neoformatizadas através de um posicionamento de desejo faz com que toda essa operação sistematizada de escolha dentro dessa discussão seja formada por diversos setores, inclusive o não aceito. Aqui é o episódio 1 sobre negociação, transcrição e identificação do sujeito a partir da identidade de escolha. A ideia desse espaço é que a gente construa, através de uma relação, um diálogo potente com base naquela modificação que a gente já construía no meio de periferia, através de um relato de vivência, de forma mais cética e mais disponível no sistema de colocação de palavras. Às vezes não sei se fica melhor assim ou mais longe, mas enfim, a gente está construindo alguma coisa. A gente está tomando como base hoje, para a gente discutir essa relação primária, o artigo do Ricardo Ojima. Esse artigo do Ricardo Ojima, ele chama-se As Cidades Invisíveis, a favela como desafio para a urbanização mundial. Ele é estudante da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Washington, perdão. De início, a importância de que eu te trago aquela ideia da gente começar a construir uma discussão com base nas informações do relatório que aconteceu em 2007 do Fundo de População das Nações, o UFPA. Ele resgatou esse debate de urbanização no Brasil. Na verdade, aconteceu tudo isso. Eles começaram a pensar esse processo de urbanização como forma de tentar, de alguma maneira, negociar esse território e fazer com que a gente entendesse que a favela ela era nascida através das mazelas das construções socio-urbanas. A gente já pensa dessa maneira, construindo assim, a gente chega ao patamar de que é isso de fato que acontecia. E aí a gente começou a pensar estrategicamente de como a gente podia negociar algumas coisas que já vinham acontecendo há bastante tempo. Essa relação de discussão, ela partia daí, mas ela não era só isso, entende? Aí, dentro dessa negociação, o próprio Ricardo, o autor desse artigo, o que eu citei agora, ele cita essa coisa nesse relatório de 2007. Ele também cita essa exploração imobiliária dos moldes mais perversos das favelas, pois ligeiramente diferente da realidade brasileira, as principais favelas africanas, por exemplo, organizaram-se em torno de alguns poucos proprietários que colocaram à disposição essa parcela de empoderamento. E não é assim que acontece a formação dentro da favela em estudo. Essa construção ela se dá permanentemente por conta dessa negociação. Ou seja, ele fala dessa formação de humanização de 2007, ele fala de toda essa identificação, de todo esse processo que vinha acontecendo ao longo do Brasil, ele fala dessa separação e dessa exploração imobiliária. O que é mais importante é a gente saber que é um artigo que tem poucas referências, porque ele conduziu o artigo assim, diversas construções. Ele diz, embora o caso brasileiro ainda seja preocupante, a África, de maneira geral, encontra-se em situação muito mais grave. Diante da total falta de ciências políticas, sociais, segundo o relatório da UN-Habitat de 2006, é um quadro comparativo global, eu vou assistir na ação global, o Brasil está em uma fase de estabilização das taxas de crescimento, e isso lá em 2009, quando o artigo foi publicado, né? Devido às elevadas proporções da população de favelas somadas às altas taxas de crescimento. Você percebe que ele traz todo esse processo, fala sobre esse processo de politização, esse processo de negociação de diversos outros setores, como que a África tem favelas mais pesadas do que as brasileiras, mas ele traz esse estudo para o Brasil porque ele faz todo esse processo juntamente com a UN-Habitat, que aconteceu em 2006. E a citação que ele faz nesse
desse artigo é da página 40 do monitor final da Habit de 2006. O que eu quero que a gente comece a pensar é as diferenças também regionais, como importante em certas medidas, das denominações locais, favelas, lamas, puebla, jovens, CAC, urbanos, favela, FUE, OCAPT, vários tipos, várias localidades no mundo. As raízes dos processos sociais que configuram a verdade é essa parcela da população torna-se mais expressiva diante da transição urbana prevista para os próximos anos. Desta forma, é importante que esteja claro sobre o que estamos falando ao usar o termo favela. Esse primeiro passo, esse primeiro episódio, esse capítulo de discussão que a gente está criando aqui é para a gente começar a pensar de que maneira essa reestruturação da favela passa por esse sentimento de liberdade, de posse, de construção socio-libertadora, entre diversas outras construções, que além desse cara que eu acho ele super foda, esse artigo que a gente leu agora, que é do Ricardo Ojima, que ele discute esse processo de favelização há muito tempo, esse processo de urbanização que o Brasil está criando há muito tempo, sabe? E é importante. Leiam esse artigo, é muito importante. A dica é as cidades invisíveis. A favela como um desafio para a urbanização mundial. De novo, anota aí. As cidades invisíveis, a favela como desafio para a urbanização mundial, de Ricardo Ojima. Então vai lá. A gente se encontra daqui outro dia para o segundo capítulo. Daqui a pouco eu faço outro.